O príncipe Harry é um beta. E sim, provavelmente você já sabia disso. É uma coisa que está clara para todo mundo que acompanha de alguma forma, ainda que de maneira incidental, aquilo que acontece na família real britânica. Mas sim, ao que tudo indica, como tudo demonstra na verdade, o Harry, príncipe lá da Inglaterra, é sim um grande beta. E algo que deixou isso muito claro, tirou todas as dúvidas que poderiam existir a esse respeito, foi o seu casamento com Meghan Markle. Ela é uma atriz de Hollywood muito conhecida, muito famosa, então ele decidiu se casar com ela e escolheu para que ela fosse ali a duquesa de Sussex junto com ele. E a verdade é que ele já começou errado escolhendo ela como sua esposa, né? Nunca é uma boa ideia se casar com uma estrela de Hollywood, porque elas tipicamente não possuem valores familiares muito sólidos, não têm um interesse muito grande em manter um relacionamento conjugal duradouro, né? Basta ver o retrospecto de outras famosas de Hollywood para você entender do que eu estou falando. Mas isso por si só nem é o grande problema dessa história envolvendo o casamento do príncipe Harry. Logo que ele contraiu o matrimônio, então ele começou a ter aquela adoção de pautas progressistas, aquela coisa meio do povo de Hollywood mesmo, infectado pelo vírus daquele pessoal progressista lá de Hollywood e tudo mais, pautas tipicamente da esquerda progressista mundial. Ele abraçou isso de uma forma assim considerável, fez disso uma bandeira de fato. E no final das contas isso acabou sendo uma grande vergonha para a monarquia britânica como um todo. Ficou sendo mais um elemento ali um pouco desagradável dentro da família real britânica. Ele já tem lá o príncipe Andrew para queimar o filme deles de todas as formas, agora também tem o príncipe Harry para ajudar a piorar a situação. E aí depois de algum tempo de casamento, ele e a Meghan Markle decidiram então abrir mão, rejeitar, renunciar a todos os seus títulos reais, lá as suas funções na família real e tudo mais. Não que isso represente grande coisa, a gente sabe que essas coisas são muito mais cerimoniais do que práticas, do que efetivas para o governo britânico. A gente realmente sabe que a monarquia não interfere tanto nessas coisas aí, é muito mais a questão cerimonial, a questão das aparências. E aí, logo após isso, eles decidiram sair da Inglaterra, sair ali do Reino Unido, se estabelecer na América. Agora eu não tenho certeza se foi no Canadá ou se foi nos Estados Unidos, mas no continente americano. E aí o príncipe Harry passou a fazer parte, trabalhar de uma startup chamada Better Up, que é voltada aí para a questão de saúde emocional, saúde psicológica e tudo mais, que é uma das pautas que ele e a esposa adotaram aí, fizeram um grande proselitismo dela nos últimos tempos. Então, ele passou a fazer parte do board dessa empresa aí, um cargo executivo, que é o cargo de diretor de impacto da empresa, né? Pelo nome, você já imagina que é alguma coisa que não tem relevância alguma. E a grande verdade é que, recentemente, funcionários que foram demitidos da empresa vieram a público, né, foram entrevistados e disseram que o príncipe Harry de fato faz zero diferença dentro da empresa. Ele não trabalha, não produz nada de interessante, o cargo dele não tem muita serventia, enfim, ele era um peso morto dentro da empresa, com um pequeno detalhe que é o seu poupudo salário, estimado aí na casa dos 7 dígitos, ou seja, um salário milionário, não é uma coisa para se desprezar. Então veja aí quantos pontos questionáveis existem a respeito do príncipe Harry. Escolheu uma esposa aí bastante deslocada da sua realidade, uma atriz de Hollywood com todos os problemas que isso tipicamente traz, dado o histórico dessas atrizes, decidiu renunciar às suas funções na família real, que é um dever dele para com a sua família, né, para com a nação, né, com a Grã-Bretanha como um todo, isso faz parte do seu dever para com a nação, decidiu abrir mão, renunciar de tudo isso e viver do outro lado do Atlântico, e entrou para uma empresa na qual supostamente ele não faz muita coisa, não é muito relevante, não é muito importante para o andamento dos negócios, muito pelo contrário, ao que tudo indica, ele é um peso morto apenas dentro dessa empresa. Então vemos aí uma síntese dos problemas relacionados ao príncipe Harry e coisas que demonstram para nós como ele de fato é um homem beta, né? Para usar a terminologia, o jargão que está muito em voga aí na internet, não é? Então muito questionável se esses termos têm algum sentido prático, mas usando aí dessa terminologia e do significado que tipicamente é atribuído a ela, eu uso esse termo então para classificar o príncipe Harry como sim
um macho beta. E tudo começa pela falta de senso de dever que ele possui. Ele nasceu na família real britânica, que é uma instituição que tem séculos de história e que é muito responsável, sim, pela Inglaterra e pelo Reino Unido ser o que de fato eles são hoje. A família real britânica teve um papel muito importante e ainda tem na história da Inglaterra, por mais que muitos digam que não, relativizem isso, o fato é que eles são uma imagem, né? São ali uma figura que representa o que é o Reino Unido perante o mundo e perante os próprios cidadãos. Então a família real britânica tem sim a sua importância, a sua relevância, e cada membro ali tem o seu papel, pelo menos cerimonial, nessa história. Então o que ele fez foi rejeitar o seu dever para com milhões de pessoas, milhões de britânicos que esperavam isso dele. Afinal de contas, ele tem uma vida de rei, de príncipe, né? Uma vida da realeza. Em troca, espera-se apenas dele que ele cumpra o seu dever para com a nação, e ele foi incapaz de fazer isso. Colocou os seus próprios objetivos, seus sonhos, suas vontadezinhas acima do seu senso de dever. E eu faço um parêntese dizendo que provavelmente as coisas começaram a dar erradas para a monarquia na Europa quando os casamentos reais pararam de ser arranjados. Quando eles começaram a escolher suas esposas e seus maridos, bem, a vaca foi para o brejo totalmente, mas isso é tema para outro vídeo. Mas a grande verdade, agora tratando do casamento do príncipe Harry com a Meghan Markle, a grande verdade é que dentro de um casamento, dentro de um lar e na sociedade como um todo, homens e mulheres têm funções distintas, funções diferentes e que são complementares. Então, se isso se mistura de alguma forma, ou se algum dos dois deixa de ter as suas funções, de assumi-las e de exercê-las com maestria, com toda a dedicação que seria esperada dele, bem, o que nós temos então é um grande problema e uma desestruturação familiar. E bem, ao que parece é isso que está acontecendo no casamento do príncipe Harry. Existem rumores que naturalmente são desmentidos pela família real britânica, porque eles sempre fazem isso, mas existem rumores de que eles não estariam se entendendo bem mais, o príncipe Harry e a sua esposa Meghan, né? Há rumores de que de fato estão caminhando os dois para um divórcio. Supostamente o motivo seria uma divergência de agendas e de objetivos. Cada um deles deseja uma coisa separada e, ao que tudo indica, segundo informações, a Meghan aceitaria então esse divórcio pelo preço de 80 milhões de dólares. Olha a grana, meu amigo. Estamos falando aí de praticamente 400 milhões de reais. Então, assim, uma grana considerável para sair da família real britânica, não é? Então, veja o prejuízo que um casamento ruim pode trazer para a vida de um homem, especialmente se ele é da família real britânica e tem um nome, uma imagem a zelar. E bem, de fato, o argumento que colocaram aí para esse possível divórcio, né, não se sabe ainda, não tem nada oficial a esse respeito, seria uma divergência de objetivos de vida que eles possuem. E eu discordo dessa abordagem. Para mim, ambos têm os mesmos objetivos para suas vidas. O grande problema é que esses objetivos deles, que são egoístas, mesquinhos, que carecem de senso de dever, de senso de pertença a uma realidade, esses objetivos são inconciliáveis com outras pessoas. O seu jeito de ver a vida, de viver, é inconciliável com a vida com outros indivíduos debaixo de um mesmo teto tentando caminhar juntos. Então essa forma de viver é uma forma egoísta, uma forma individualista que, por óbvio, prejudica o estabelecimento de uma família saudável. Isso parte também de um senso de autoimportância, um senso de autorrelevância que é completamente irreal. Esse tipo de gente que tem essa mentalidade e esse comportamento, eles se acham a última bolacha do pacote, acreditam que os sonhos deles, os objetivos, as vontades, estão acima de tudo, acima de seus próprios deveres, acima de sua família, acima daquilo que se espera que eles façam, acima dos compromissos que foram criados em algum momento de suas vidas, enfim, tudo pode ser desfeito, tudo pode ser mudado se isso não estiver de acordo com a vontade deles, porque eles se acham extremamente importantes, relevantes, insubstituíveis. E esse é outro ponto que demonstra a baixa estirpe moral a que pertence o príncipe Harry, o tipo de homem que ele é, por um lado bastante egoísta, arrogante a ponto de achar que as suas vontades estão acima de tudo, e ao mesmo tempo extremamente submisso a uma mulher que ele trouxe para a família real, causou todo um problema, toda uma confusão, e agora, ao que parece, vai dar um grande prejuízo para sua família e para os cofres dele também. Homens como o príncipe Harry são um grande
problema para a sociedade. Eles geram famílias desestruturadas, casamentos instáveis e filhos altamente problemáticos por conta de toda essa convivência familiar e por causa desse exemplo que eles têm dentro de casa, dessa figura paterna insuficiente que eles têm. E na verdade, o príncipe Harry é o arquétipo, a imagem, a figura daquele homem sofrível, aquele homem submisso que entrega as suas vontades para uma mulher. Por sinal, uma mulher que, ao que tudo indica, é bastante egocêntrica e dominadora. Então, ele é aquele tipo, aquela figura do homem que se entrega dessa forma aí, prejudicando várias pessoas nesse caminho aí, porque ele não sabe se impor, não sabe ser o senhor de sua vida e aceitar que para ser um homem de verdade é necessário ter compromissos e atender deveres, fazer aquilo que se espera do papel de homem dele na sociedade, na família, no caso dele, na família real britânica, né, naquela figura que demonstra o poder dentro do Reino Unido. O príncipe Harry é, na verdade, a figura de um homem que, antes de renunciar ao seu papel na família real, aos seus deveres na família real, renunciou em primeiro lugar à sua própria masculinidade e a tudo aquilo que define um homem verdadeiramente viril, um homem que tem compromissos, que tem honra e que sabe cuidar, tutelar bem de sua família. O que vemos no príncipe Harry não é apenas mais um escândalo, um possível escândalo dentro da família real britânica, porque ela está acostumada com isso há pelo menos um século. Não é apenas isso que nós vemos, não é apenas um casamento fracassado que vai se dissolver, ao que tudo indica, nem um divórcio milionário envolvendo atriz de Hollywood, porque isso é algo extremamente comum, extremamente corriqueiro. O que nós vemos no príncipe Harry é muito mais do que isso. Vemos um homem que se castrou psicologicamente, castrou a sua própria mente, a sua própria alma e tudo aquilo que deveria ser, que deveria caracterizá-lo como um verdadeiro homem. O príncipe Harry é uma vergonha para a família real britânica e para todos os homens, para o Ocidente como um todo.